Agora nós vamos conversar sobre as 5 fases do processo de desenvolvimento de um curso na modalidade à distância. Este processo é muito conhecido e tenho certeza que vocês já ouviram falar. A sigla AD é um acrônimo para cada uma das fases, para o nome de cada uma das fases. A sigla AD, ela vem do inglês. Então nós vamos usar em português, mas vocês vão ver que ela é difundida como AD mesmo, tá certo? Então vamos lá para a gente ver quais são essas fases. Aqui eu trouxe um infográfico para vocês, que eu gosto muito de ter essas imagens, que elas sintetizam, às vezes, o conhecimento. Está em inglês, é verdade, mas a gente pode ver que são 5 fases: análise, design, development, implement and evaluate. Esse infográfico não fomos nós do DEAD que produzimos, mas você tem aí embaixo, né, o link de onde eu tirei, e existem inúmeros outros infográficos que acho que vale a pena se imprimir e colocar do lado, que eles vão dar várias dicas e ideias. Nós não vamos trabalhar exatamente com esse, mas fica aí a sugestão. Achei muito bonitinho esse infográfico. Então, AD. A primeira fase, a gente está falando da análise. E o que é a análise? Na verdade, é onde tudo começa, né? Onde você, como designer instrucional, vai ser contratado, eu espero, para dar uma solução para um problema educacional. Então, você vai sentar junto com o seu cliente, talvez com o gestor do projeto, o financiador, né, quem está interessado, e vai conversar com ele. E vai fazer um checklist. Agora, na disciplina 2, você vai aprender a fazer um checklist para identificar qual que é o problema educacional. Quais são as necessidades educacionais para aquele projeto, né? Quanto tempo eu tenho, para quem é o meu perfil, quem é o meu público, tem restrições de horário, de carga horária, de linguagem, de recursos financeiros, recursos tecnológicos. Então, nessa fase, você vai sentar e vai fazer um briefing. É uma reunião onde vocês vão conversar sobre as possibilidades e os desejos que se quer para o projeto. Então, ficam algumas palavras-chave aqui nesse momento, certo? O problema, as necessidades educacionais, o perfil dos alunos e tem alguma restrição? Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase hard, é a fase do pensamento, das estratégias, é a fase de planejamento. Então, o que é a fase de planejamento, né? A de design. É a fase, né, onde você vai começar a situar, a definir qual que é o conteúdo que vocês têm que apresentar, qual que é a sequência, quais as estratégias para essa apresentação. Quando a gente fala de estratégia, a gente está pensando como é que eu vou dividir esses temas, quais são as mídias que eu vou usar, quais são as atividades que eu vou propor. Isso a gente chama de estratégia, né? Como que eu vou apresentar? Então, nesse momento, a gente vai escolher as mídias. Eu tenho possibilidade de fazer objetos de aprendizagem mais elaborados. Posso só fazer um vídeo simples como esse, ou eu posso fazer um PDF. Quais são as mídias que eu tenho, né? Nesse momento também a gente começa a fazer uma estimativa dos custos que a gente vai ter para esse curso. Quantos profissionais vão estar envolvidos, qual que é o custo deles, qual que é o custo de infraestrutura, qual que é o custo das pessoas, dos espaços, vão precisar de um outro espaço. Então, nesse momento, a gente começa já a operacionalizar as estratégias para oferecer, né? Nesse momento, é muito importante, uma coisa que eu gosto particularmente de falar, que é a gestão do conhecimento. Como é que eu estou registrando todas essas informações? Como é que eu estou registrando essas minhas estratégias? Então, aqui no nosso curso de design instrucional, a gente usa alguns documentos que registram essas decisões, né? Em essência, a da sequência didática e das estratégias de apresentação. E aí eu vou chamar atenção para o mapa de atividades,
o storyboard e a matriz de design institucional. São 3 recursos de design que a gente vai apresentar para vocês e que vocês já agora, já na disciplina 2, começam a estabelecer o de vocês mesmos. Quem que está nessa fase? Olha, quem que participa da fase de design? Os conteudistas, os especialistas em mídia, redator, outros profissionais, né, que vão desenvolver os materiais didáticos, ok? Então, quais são as palavras que ficam dessa fase? É a definição de conteúdo, as sequências e as estratégias, as mídias que eles vão usar, os custos e os recursos de design, que é o mapa de atividade, storyboard e a matriz de design instrucional. Okay? A próxima fase é a fase mais longa desse nosso processo, onde todo mundo tem que, né, todos os profissionais vão se envolver para construir. Então, o que é essa fase de desenvolvimento? É a própria criação e produção dos materiais didáticos. É nessa fase que a gente vai ter, o design institucional vai ser um maestro dessa equipe, e essa equipe vai estar talvez maior, mais plural, com outros profissionais, com muitos profissionais, e tem um cronograma para ser seguido, tem datas para ser entregue, tem material para ser entregue, uma fase depende da outra, um profissional precisa atender outro, então é muito importante essa fase, né? É aqui que a gente apresenta os primeiros protótipos para os clientes, é aqui onde a gente apresenta os storyboards para o cliente, pede a aprovação dele, ele aceita e desenvolve, e uma vez que já começa a ter material pronto, a gente já vai para o ambiente virtual de aprendizagem e começa a colocar os parâmetros lá, quantos tópicos, como é que vão ser cada um, né, os tempos, a gente já pensou nas cargas horárias, então qual é a duração de cada um desses tópicos ou das aulas. Então, é nesse momento que às vezes a gente já começa a colocar os materiais e fazer as provas deles, né? Nesse momento também é muito interessante que a gente já tem que estar toda uma equipe dos bastidores, os apoios pedagógicos, andragógicos, se a gente estiver trabalhando com adultos, como é que está o meu suporte técnico, como é que está a minha secretaria. Então, nessa fase, é a fase onde a gente vai operacionalizar os nossos planejamentos, né? Então, tem muita gente trabalhando nessa fase, web designers, programadores, revisores, conteudistas, e o cliente está ali te exigindo, te querendo data para ser entregue, né? Então, o que fica dessa fase é a criação e a produção, os protótipos tem que estar pronto e já tem que começar a fazer a revisão, eu já começo a pensar como que vai ser os parâmetros do meu ambiente virtual, eu preparo os meus apoios. Essa é a fase de desenvolvimento, é a mais longa, com certeza. Depois, a gente vem à fase de implementação. Vamos colocar a mão na massa e fazer realizar, né? Então, o que é essa fase de implementação? Ela é dividida na fase de publicação e na fase de execução. Essa publicação não tem muito sentido de publicidade. Talvez você já tenha que ter feito isso em algum outro momento para trás, né? Olha, vai ter esse curso da fase de desenvolvimento, daqueles apoios que você tem. Mas quando a gente fala de publicação aqui, a gente está falando da disponibilização das unidades de aprendizagem. É colocar efetivamente lá no ambiente virtual as proposições, os materiais, a diagramação, o layout, a estética, né? Então, é deixar disponível, é ter certeza que quando o aluno entrar lá, aquele material já está disponível para o aluno. Então, isso a gente chama de publicação, a gente está implementando já. E a outra fase, então, é de execução, onde os alunos já estarão lá realizando as atividades. Então, essa é uma fase onde tem um agente importantíssimo da educação à distância, que são os tutores e as tutoras, né? Então, eles têm uma atuação importante, central, fundamental na educação à distância, e eles estão atuando aí mais efetivamente na implementação. Nesse momento, a gente às vezes planeja como que vai ser a atuação dos tutores, como é que eles vão uniformizar critérios ou abordagens para certos assuntos. Então, a gente faz também, às vezes, um plano de tutoria, né, na hora de implementar. O
quem atua aqui, né? O design instrucional, o apoio do suporte técnico e uma coisa importante, né? Aqui estão disponíveis os tutores e os professores para o atendimento do aluno. Claro que vai depender tudo do tipo de design que a gente fez, que a gente está implementando. Se é um design fixo, talvez eu não tenha os professores, não tenha os tutores, né? Então, sempre nessas fases é identificar que tipo de design que eu tenho, porque talvez ela não seja exatamente essa para os 3 tipos de design. Para o contextualizado, com certeza é assim, né? Então, o que fica nessa fase é a aplicação com 2 etapas, publicação e execução. Eu tenho tutores atuando aqui e eu também tenho professores disponíveis, né, nesse momento. E a última fase, na verdade, ela pode permear a fase de execução se a gente pensar numa avaliação dos alunos. Mas se a gente pensar também na avaliação institucional, a avaliação do curso, ela está chegando no seu momento final, que realmente tem que acontecer. Deixa eu me explicar. Em inglês, avaliação é evaluation, e a gente não tem essa palavra em português. Evaluation é avaliar institucionalmente o meu projeto, né? Então, a gente, quando fala avaliação, a gente tem 2 perspectivas. Uma que é a avaliação de alunos e a outra que é a avaliação do curso. Então, para a avaliação de alunos, claro que durante a execução do curso eu posso estar fazendo uma avaliação. E a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso estratégias de avaliação. Então, eu não preciso fazer só uma avaliação ao final do curso, eu posso fazer uma avaliação ao longo das atividades. Então, essa é uma avaliação dos alunos. É claro que eu também posso estar fazendo uma avaliação do curso durante a execução, né? Durante a oferta do meu curso, claro. Mas uma coisa que é importante, não deixar de fazer essa avaliação do curso. Ela é ela que vai me dar o feedback se as expectativas do meu cliente, se as expectativas dos tutores, dos alunos foram atendidas. E como a gente está num processo de construção e de melhoria, isso é um feedback importantíssimo, né? Então, quais são as palavras que ficam? Que eu tenho diferentes estratégias de avaliação da aprendizagem do aluno e que eu tenho que verificar se o planejamento do projeto instrucional atendeu as expectativas dos meus alunos, professores e todos os outros profissionais que estão envolvidos, tá certo? Não deixe de fazer essa avaliação, mas mais importante, use essa avaliação para melhorar as próximas edições do seu curso, tá certo? Bem, com isso, né, deixa eu me colocar aqui no meio, com isso a gente termina essa primeira apresentação sobre o AD. Não fique só no que eu falei, vá lá no livro, estude, pense, organize, veja qual é o contexto da sua instituição, e veja né, os profissionais, a infraestrutura que vocês têm, porque é isso que vai dar o processo de desenvolvimento do seu curso, né? Envolvendo a sua equipe, envolvendo os seus recursos, mas também envolvendo a sua vontade de planejar e de organizar o curso, certo? Bem, é isso por hoje.